Bom dia, boa tarde, boa noite. Quero deixar com você uma reflexão a partir de Jó 3, versículo 25. Jó diz assim: o que eu mais temia me aconteceu, e o que mais me apavorava me atingiu. Olha só, que eu mais temia, eu tinha mais medo, acabou me acontecendo. O que mais me apavorava me atingiu. Então, é uma questão que vale a pena refletir. O que é que Jó mais temia me aconteceu? O que é que aconteceu com Jó? O que é que aconteceu com Jó? O texto diz que os ladrões mataram os seus empregados, os bois e as jumentas. Isso aconteceu. Raios caíram e consumiram outra parte dos empregados e as ovelhas. Aconteceu. Ladrões mataram uma terceira parte de empregados e levaram os camelos. Ocorreu também isso. Um vendaval derrubou a casa onde os seus filhos e filhas estavam celebrando o aniversário do irmão primogênito. E todos morreram. Morreram as filhas e os filhos. Então Jó temia que isso algum dia acontecesse, porque aconteceu. Ele diz: o que eu mais temia me aconteceu. E ele perdeu os filhos e as filhas. E foi ferido de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Ele se coçava com um caco, diríamos hoje um caco de telha. Então, Jó devia temer muito que um dia ficasse doente, que ele tivesse uma doença grave, uma doença incurável, porque isso aconteceu com ele. Então, são essas coisas que ele temia e aconteceram, de acordo com o livro que leva o seu nome. Jó era um camarada neurotizado. E a mente neurotizada sobrevive debaixo de grandes apreensões em relação ao futuro. A mente fica com a neurose do que é que vai acontecer. A ansiedade antecipatória. Ele vivia angustiado com a possibilidade de perder os seus filhos e suas filhas. Como acabamos de falar, ele os perdeu. Sempre preocupado com a perda dos empregados, aterrorizado com a violência de pessoas invejosas e pessoas más. Sim, aconteceu. Resistia os insistentes pensamentos sobre sofrimento, doença, luto e pobreza. Pelo texto, parece que isso estava sempre na cabeça dele. Como eu vou agir se eu perder meus filhos e filhas? Como agirei se eu ficar doente, paralisado? Quanto mais ele fugia da sua neurose, mais intensamente ela o perseguia e o assolava.
E é isso que acontece com as pessoas, e está acontecendo agora mesmo com muitas pessoas. Estão assoladas pela ansiedade antecipatória. Querem atravessar a ponte antes de chegar na ponta da ponte. Querem colocar o carro à frente dos bois. É desgastante conviver com essa ansiedade no que poderá acontecer no amanhã. Olha, tem 2 dias no ano que você não pode fazer nada. Você não pode fazer nada no ontem, que já passou. Você não pode fazer nada amanhã, porque ainda não chegou. Então, Jesus disse que basta cada dia o seu mal. E nós temos que procurar viver o hoje, o presente. Não deixar as coisas do passado interferirem em nossa vida presente, reduzir os seus efeitos e nem permitir que as coisas de amanhã venham tirar a nossa paz. Mas viver hoje, nem sempre é fácil isso, mas quando isso se torna difícil, a gente precisa buscar ajuda. Deve-se acolher o medo sadio. Há um medo que é sadio. Mas logo em seguida, a gente deve agradecê-lo pelo aviso. O medo vem, te avisa, te comunica, você acolhe o aviso, você se desperta, porque o medo te avisou, agradece e diga: agora pode deixar o controle comigo. Muito obrigado, agora o controle está comigo. Isto é uma maneira de viver de modo sadio. Do contrário, o medo dominará a pessoa. Ela acreditará no medo. E o dia mau acaba acontecendo, acaba alcançando a pessoa como alcançou Jó, que eu mais temia, me aconteceu. Ele acreditava que isso poderia acontecer e acaba acontecendo mesmo. No mesmo lugar do nosso cérebro, onde nós desenvolvemos fé, acreditar nas coisas boas, nós desenvolvemos também incredulidade, para acreditar em coisas ruins, da mesma instância cerebral. Então nós temos que nos treinar para desenvolver a fé e acreditar que Deus pode nos conduzir por lugares difíceis, ainda que seja o vale da sombra da morte, mas Ele estará conosco. E os pensamentos povoaram a mente de Jó. Os pensamentos se tornaram realidades concretas na vida de Jó, como pode ocorrer com cada um de nós. Lutero disse que a gente não pode impedir um pássaro de pousar em nossa cabeça, mas nós podemos impedi-lo de fazer ninho em nossa cabeça. E isso vale para os pensamentos também. Então, como se comportar diante do medo? Primeira coisa, não fugir do medo, não fuja do medo, nem lute contra o medo. As duas situações fortalecem o medo.
Temos que aprender a olhar o medo nos olhos, visualizar o medo e rir na cara dele, desenvolvendo humor suficiente para cada situação enfrentada e confiar na graça de Deus, mas confiar em você também, que é imagem e semelhança do nosso Deus e Pai. O nosso abraço fraterno, saúde e paz para você. Muito obrigado.